em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Caros irmãos, a liturgia desse domingo celebra a ressurreição de Jesus e ao mesmo tempo nos garante que vida nova, que vida plena, que vida eterna resulta de uma vida a serviço dos outros. Ou seja, quem quiser ir para o céu precisa estar a serviço do próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Gastou a sua vida inteira para que nós pudéssemos encontrar de novo o caminho do céu que nós havíamos perdido pelo pecado. Portanto, a vida eterna, ela é resultado de uma vida feita a serviço ao outro. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós já sabemos que quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos foi o evangelista São Lucas, e escreveu mais ou menos 80 anos depois de Cristo, numa época em que a igreja estava se organizando, estava se estruturando, numa época em que a igreja também era perseguida. Diocleciano, que persegue a igreja, que devasta a igreja. Mas dentro da comunidade começou a aparecer falsos mestres, com propostas estranhas de doutrinas, que muitas vezes fugiam daquilo que Cristo havia ensinado. Então era preciso que alguém fizesse alguma coisa. Aí o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista São Lucas, vem dizer que a palavra transmitida pelos apóstolos, sob o impulso do Espírito Santo, é a única palavra que contém a proposta de libertação. Essa libertação que Deus quer oferecer a cada homem, a cada mulher. Então Lucas mostra que a igreja nasce da palavra de Cristo, e essa palavra ela é anunciada pelos apóstolos e animada pelo Espírito Santo. E aí esse trecho que nós temos hoje mostra exatamente o testemunho de Pedro, que anuncia Jesus como um ungido que tem o poder de Deus, versículo 38 da nossa primeira leitura. E esse Jesus que Pedro anuncia, ele mesmo diz, passou por esse mundo fazendo bem e curando a todos. Versículo 38 continuando. Depois do versículo 39 e o 40, Pedro dá testemunho da morte e ressurreição de Jesus. E aí Pedro tira as suas conclusões de tudo que aconteceu. Versículo 43. Gente, a ressurreição de Jesus não foi um fato isolado, mas é o ponto alto de uma vida vivida na obediência, de uma vida vivida na doação a Deus e aos irmãos. E o discípulo que faz a opção por Jesus, que acolhe a sua proposta, também é convidado a ressuscitar, ou seja, a renascer para essa vida nova. E aí nós podemos nos perguntar, será que nós estamos dispostos a essa vida nova? Será que nós estamos dispostos a construir essa vida nova dentro das nossas casas? Dentro lá no ambiente de trabalho, nas nossas rodas de amizade? Será que eu estou disposto a ser esse homem novo, nascido pela água do Espírito, nascida pela água do batismo, animado pelo Espírito Santo?
Será que eu estou disposto a percorrer esses anos que Deus me concedeu aqui nessa terra, fazendo bem? Ou eu ainda respiro resquícios do homem velho, do homem mergulhado no comodismo, do homem mergulhado no egoísmo, no orgulho? Para nós, a ressurreição de Jesus deve significar que medo, que a morte, que o sofrimento, que a injustiça, eles deixam de ter poder sobre o homem que ama, deixam de ter poder sobre a família que constrói o seu alicerce ou que se alicerça no amor. Pois o amor me faz enfrentar o mundo com serenidade, com seriedade, e essa serenidade e essa seriedade brota da fé. Brota da fé em quem? Da fé no ressuscitado. Depois da segunda leitura, tirada lá da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, lá pelo ano 70 depois de Cristo, também a comunidade de Colossos estava passando por uma crise. A mesma crise dos Atos dos Apóstolos. Alguns falsos doutores começaram a ensinar doutrinas estranhas, dizendo que tais doutrinas serviam para completar a fé em Cristo. Gente, é a mesma coisa que acontece nos tempos de hoje. Nós temos muitos católicos que domingo estão na missa, segunda estão no centro espírita, terça estão vendo cartomante, quarta estão vendo horóscopo, e assim passa a semana inteira tentando completar a fé. São Paulo está dizendo que só Cristo basta para quem de fato é cristão. Nós não precisamos de mais nada, nós somos dependentes de Cristo. São Paulo está deixando muito claro nessa segunda leitura. Nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos completar a nossa fé. A nossa fé no ressuscitado é suficiente para a gente enfrentar as piores ventanias desse mundo. Se eu estou procurando outras coisas, é porque essa fé ainda não alcançou o seu ponto alto. Eu preciso fazer uma experiência com o ressuscitado. Aí sim eu posso dizer que a minha fé me sustenta, porque eu acredito num Deus que venceu a pior de todas as mortes. Eu acredito num Deus que foi capaz de derramar a última gota do seu sangue por amor a mim. Quando eu tomar posse dessa certeza, aí eu não preciso correr atrás de mais nada. Cristo basta na minha vida. Eu não preciso perdurar mais nada na minha caminhada. E o ponto de partida, a base da vida cristã, é exatamente a união com Cristo, que começa onde? Começa no batismo. Ao ser batizado, o cristão morre para o pecado e renasce para essa vida nova. Portanto, nós somos convidados nesse dia de hoje a nos despojarmos desse homem velho e aos poucos ir revestindo desse homem novo, que é a imagem de Cristo, até a identificação total com Cristo pelo amor. Portanto, é preciso viver com os pés nessa terra, mas com o coração lá no céu. Quando o padre diz na hora da missa, corações ao alto, o que é que a gente responde? O nosso coração está em Deus. E é isso que São Paulo diz no versículo 1 da nossa segunda leitura. Olhemos lá. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Portanto, o nosso coração precisa estar em Deus, senão nós não vamos encontrar com Cristo. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 20. Olha só que evangelho bonito. Vamos olhar passo a passo. Diz assim: no primeiro dia da semana. Não é que está lá? Deixa eu ver a página. No primeiro
Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Esse primeiro dia, nós não podemos, é uma reflexão muito pequena, se nós entendermos esse primeiro dia como sendo o domingo. Esse primeiro dia foge do cronológico. Não é algo cronológico, mas é o primeiro dia de uma nova vida. Quem é que foi primeiro ao túmulo, senão aquela que primeiro experimentou dessa nova vida? Portanto, o primeiro dia desse novo nascimento. E aí Maria Madalena vai ao túmulo e percebe que alguma coisa está errada. E aí o que é que ela faz? Está aí no Evangelho. Ela sai correndo e vai ao encontro de Pedro e vai ao encontro do discípulo amado, que nós sabemos quem é o discípulo amado. Não está escrito aqui, mas nós sabemos. Eu não vou perguntar porque eu tenho medo de ter não ter resposta. Mas o discípulo amado é João. E os dois saem correndo e vão até o túmulo. E aí o Evangelho faz questão de dizer que o discípulo amado corre mais rápido do que Pedro e chega primeiro ao túmulo, mas não entra. Vocês nunca pararam para pensar o que aconteceu essa cena? Os dois saem correndo juntos, um corre mais rápido do que o outro, para na porta do túmulo, não entra e espera o outro chegar. João tinha 17 anos, gente. Pedro era um senhor de 45 da minha idade, um pouco mais. Coloca um jovem de 17 anos e um senhor para correr aqui na rua Brentano para ver quem chega primeiro. É lógico que o mais novo vai chegar primeiro, mas também é outra reflexão muito boa se nós nos atermos somente à idade dos dois. Pedro é o discípulo obstinado. Quantas vezes Pedro colocou Jesus em enrascada, dizendo: olha, se for preciso, eu dou minha vida pelo Senhor. Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. Depois nega Jesus. Para Pedro, a morte foi um fracasso. Então Pedro precisava constatar que o corpo estava lá no túmulo. O discípulo amado não. O discípulo amado é aquele que sempre está em sintonia com Jesus. Para o discípulo amado não precisa explicar nada, porque naquele dia em que o discípulo amado encosta a sua cabeça no coração de Jesus, ali já estava cravado que a morte não daria a última palavra. Então o discípulo amado corre à frente, ele chega, mas ele não precisa entrar para constatar, porque o amor nos leva a descobertas. E o discípulo amado descobriu que Jesus não estava no túmulo. Meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que nós também possamos nos identificar com o discípulo amado, que nós não exijamos nada de provas da ressurreição, até porque nós não temos nenhuma prova que Jesus ressuscitou. O que nós temos é uma comunidade medrosa que depois faz a experiência do ressuscitado e a partir daquele momento sai do mundo falando daquilo que aconteceu. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram.